E agora nós entramos então na postura estratégica da empresa. O que seria e como é estabelecida uma postura estratégica da empresa? A postura estratégica da empresa ela é estabelecida por uma escolha consciente das alternativas de caminho e ação que a empresa tem para seguir para poder cumprir a sua missão. Então, a partir do momento que a empresa tem a sua missão traçada, ela vai ter uma série de objetivos a serem definidos e alcançados e realizados para que ela tenha êxito na sua missão. Então, essa postura estratégica da empresa ela é definida a partir da escolha consciente dessas alternativas de caminho e ação. É o que levará o seu sucesso, o seu êxito na sua missão, na missão da empresa no caso. É importante levantar que existem 3 pontos de extrema importância para que a empresa inicie um processo de postura estratégica. Esses 3 pontos são a missão da empresa. É importante você ter foco na missão da empresa, a missão tem que estar evidenciada. A relação positiva ou negativa entre as oportunidades e ameaças que a empresa enfrenta naquele momento específico e também a relação positiva ou negativa entre os pontos fortes e fracos que ela possui. Esses pontos fortes e fracos que ela possui é utilizado para fazer frente às oportunidades e ameaças do ambiente. Olhando aqui nessa tabela, a gente tem tudo que a gente falou de forma mais clara. Para se definir a postura estratégica, esses 3 pontos são relativos a uma análise externa que predomina as ameaças e as oportunidades, e uma análise interna que predomina os pontos fracos e os pontos fortes. Então, a gente cruzando essas duas informações, a gente consegue, perante as ameaças, estimular uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de manutenção em pontos fortes. E, de acordo com as oportunidades do ambiente externo, no nosso ponto fraco, o ponto fraco da empresa é buscar o crescimento perante essas oportunidades e nos nossos pontos fortes a gente desenvolver perante essas oportunidades. Então é muito importante a gente estar cruzando essas informações de acordo com a missão da empresa, o que ela enfrenta no momento, as ameaças e as oportunidades e também os seus pontos fortes e fracos para a gente ter uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de manutenção perante as ameaças e uma estratégia de crescimento e uma estratégia de desenvolvimento perante as oportunidades. Analisado então essas informações de acordo com os 3 pontos, esses 3 pontos importantes, para a definição da postura estratégica é utilizada a metodologia GUT. GUT significa gravidade, urgência e tendência. As 3 definições aqui da metodologia GUT. Gravidade é utilizada pela consideração da intensidade ou impacto que aquele problema pode causar se não for solucionado. A urgência ela é analisada pela pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Então, nada mais é do que o tempo que leva para resolver um determinado problema ou determinada situação. E a tendência, que é analisada pelo padrão ou tendência de evolução da situação. No caso, nós podemos analisar problemas considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo. Ou seja, se nós temos um problema e nós não executamos aquela ação efetiva que solucionaria aquele problema, então nós vamos analisar a tendência de evolução da situação. De o quão grave ele pode se tornar se aquela ação efetiva que o solucionaria esteja ausente. Então essa é a definição do caso da tendência da metodologia GUT. E aí nós entramos então na questão dos objetivos e desafios empresariais. Os objetivos, eles são a definição em qual estado, situação ou resultados a empresa deseja futuramente. Então, diferente um pouco da missão, que é o que a empresa quer ser, os objetivos dá mais uma impressão de situação, como estar. Ele pode ser definido de um modo geral por departamentos da empresa, que no final entram em consonância fazendo com o objetivo principal da empresa seja atingido. O instrumento administrativo que envolve e possibilita que a empresa alcance seus objetivos e cumpra os desafios impostos é o planejamento estratégico. Então, sem esse instrumento administrativo, o alcance dos seus objetivos é dificultado. A importância dos objetivos.
Os objetivos eles têm extrema importância para as empresas. Embora os empresários, os executivos, eles costumam esquecer, sabemos que são os objetivos que guiam e estimulam as ações e as estratégias da empresa. Então é muito importante lembrar que os objetivos são os responsáveis por estimular as ações e as estratégias da empresa, que a gente viu lá atrás. Suas finalidades são agregar sentimento às pessoas, estimulando seu papel na empresa, é muito importante. Dar consistência à tomada de decisão, estimular o empenho e sustentar uma base que controle e aprimore ações corretivas. Então, olha como os objetivos são importantes. Eles agregam sentimento àquelas pessoas que fazem parte da empresa, que têm o seu papel na empresa. Os objetivos eles dão consistência a tomadas de decisão, que estão ligadas diretamente às decisões estratégicas. Ele estimula o empenho e os objetivos também sustentam uma base que controla e aprimora as ações corretivas, que são as ações que corrigem determinados problemas, determinados tropeços que a empresa dá em algum tipo de estratégia mal executada. A utilidade dos objetivos é evidente a partir do momento em que estes passam a ser mais concretos, quando exigem sua participação e comprometimento de forma intensa. Então esses objetivos eles se tornam mais pesados, eles se tornam mais importantes, vamos dizer assim, a partir do momento que eles comprometem a tua participação. O início de uma boa gestão começa a partir da compreensão dos objetivos e desafios e metas a serem alcançados pela empresa. Ou seja, uma boa gestão se inicia quando os objetivos são bem compreendidos, as metas são bem estimuladas e são alcançadas pela empresa a partir do cumprimento desses objetivos. Os objetivos e desafios, eles possuem seus genéricos aspectos. Quais aspectos? Os aspectos são de obtenção, ligado diretamente com o interesse de obter algo que a empresa ainda não possui, e de manutenção, quando a empresa quer fazer algo ou situação que já tem. E aí a gente entra no estabelecimento dos objetivos e desafios na empresa. É aqui que a gente vai ver onde são estabelecidos esses objetivos e desafios. Então, nada mais, esse processo consiste na fixação de cima para baixo, ou seja, pelos proprietários da empresa ou pelos diretores, que no caso estão localizados na alta administração, que formam os grupos dirigentes mais poderosos da organização. Lembrando que também há a possibilidade de serem fixados pelos funcionários, que possuem atuação ativa. Naturalmente, esses dois fluxos de fixação podem atuar simultaneamente, o que resulta numa situação mais adequada para a empresa. Ou seja, a alta administração, no caso, levantando os seus objetivos junto com as situações que acontecem lá na ponta, estipula-se com maior eficácia esses objetivos para a empresa. Então, de uma forma bem básica, nós podemos verificar aqui que na alta administração são definidos os objetivos da empresa, na média administração, que é o segundo nível da pirâmide, são os objetivos funcionais e os desafios. E na baixa administração, os desafios operacionais. No plano de objetivos, um conjunto de objetivos, um plano, um planejamento de objetivos e desafios que, quando implementado adequadamente, a empresa ela poderá estar exposta a inúmeros benefícios. Isso depende, óbvio, do trabalho dos executivos. Alguns desses benefícios são direcionamento de esforços para onde vale a pena. Eu tenho melhor estabelecimento de prioridades, então eu vejo o que está sendo mais prioritário dentro da minha empresa. Eu tenho a motivação pela maior participação. E eu tenho também um maior conhecimento da empresa, incluindo dos seus recursos. Ou seja, eu tenho maior conhecimento do que acontece dentro da minha empresa, com mais facilidade, com mais veracidade dos meus recursos que fazem da minha empresa o que ela é ou o que eu quero que ela seja. A estratégia ela tem grande importância para a empresa, certo? A sua finalidade é estabelecer quais serão os caminhos e ações que deverão ser tomadas para alcançar os objetivos, metas e desafios estabelecidos. Uma fala do Djalma Rebouças, do livro que a gente se baseou para fazer o nosso e-book,
ele cita da seguinte forma: numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades. Então a gente consegue ver que esses recursos eles são de extrema importância para aumentar o campo de oportunidades da empresa. Então esses 3 recursos bem utilizados, bem administrados, você terá grandes oportunidades para a sua empresa. A importância da estratégia, continuando, além de ser um instrumento administrativo facilitador e otimizador das interações da empresa, das decisões, das ações, com o macroambiente, essas estratégias também elas têm forte influência sobre os fatores internos da empresa. Mas essas influências elas são como? Quais são essas influências? Elas determinam as necessidades da estrutura organizacional, os termos de qualificação, elas estabelecem a estrutura de pessoas, sistemas, estilo administrativo, valores comuns e diversos outros fatores internos da empresa. Uma estratégia adequada, ela pode trazer extraordinários resultados para a empresa, independente se ela seja de pequeno ou médio porte. Então aqui a gente passa a encerrar essa apresentação e eu deixo aí 5 perguntinhas que auxiliam no engajamento de uma estratégia na empresa. A primeira pergunta seria: todos conhecem nosso propósito e entendem o futuro da empresa? Nossos colaboradores conhecem e trabalham em seus propósitos, objetivos e metas? A definição da nossa estratégia é colaborativa e capta diferentes pensamentos e opiniões? Todos sabem como devem contribuir com a estratégia e como devemos se autodesenvolver ou como se devem autodesenvolver? Os colaboradores são reconhecidos pelo desempenho público individual? Então são a partir dessas perguntas que a gente consegue engajar uma estratégia de forma que ela seja bem sucedida. A gente fica por aqui, agradece a sua atenção por ter assistido esse vídeo. Eu, Isabela e o Wellington agradecemos você. Valeu!